Que sanciona a MP que possibilita agora sim a privatização da Eletrobras. E eu tenho algumas informações aqui importantes para passar. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, aprovou essa medida provisória, mas vetou alguns trechos que previam que funcionários demitidos da empresa pudessem comprar ações da Eletrobras com desconto, a proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras, a obrigação de o governo assumir os funcionários demitidos da empresa no período de um ano, a obrigação da Eletrobras de realocar a população que esteja na faixa de linhas de transmissão de alta tensão e a obrigação de os nomes indicados para a diretoria da ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, passarem por uma sabatina no Senado. Esses foram os vetos do presidente Jair Bolsonaro nesta MP que foi sancionada agora há pouco. Meu querido Jorge Serrão, mil desculpas por ter te interrompido, a palavra é sua. Não vamos só retomar e aproveitar até esse gancho. O presidente Bolsonaro aproveitou o discurso sobre a Eletrobras para falar sobre a questão dos gastos públicos. E hoje, voltando ao Senado, aconteceu uma coisa muito importante. Estou aqui pedindo a Deus e ao Senhor do Bonfim que tudo corra bem com o senador Otto Alencar, que pegou Covid. E torço muito para que ele não tenha usado nenhuma daquelas máscaras compradas a preços superfaturados que levaram a Polícia Federal a investigar crimes pesados, tanto na Bahia quanto em Pernambuco hoje. Hoje é dia de PF-VAC nesses dois estados. Então, a CPI do Covidão devia estar cuidando disso. Mas isso não, né? Ela prefere coagir testemunha que não tem como se defender. Muito mais fácil. Sobre a questão da Eletrobras, só uma pitadinha de também oração para que a gente não entre pelo cano. Tomara que não sejam os chineses a entrar pesado comprando tudo nessa capitalização da Eletrobras. Vamos torcer. Agora, Constantino, o governo diz que a redução na conta da energia elétrica, que é o que realmente importa para as pessoas que nos acompanham no rádio, no YouTube e na Panflix, será de 7,36%. Mas o outro lado, o mercado, diz que será o contrário, que haverá aumento na conta da energia elétrica. O que você pensa sobre isso? Que só o tempo vai mostrar quem estava certo, né? Mas, assim, sem dúvida, caminha na direção correta, né? Tirar o Estado dessa gestão, capitalizar a empresa por meio do mercado, tudo isso caminha na direção correta. O projeto passou ali por uma desidratação no Congresso, né? O jabutis e tudo mais. Isso, infelizmente, é do jogo, né? Cobravam do presidente a articulação com o Congresso. Ele foi eleito por quase 58 milhões de votos, mas ele não é um déspota esclarecido. Existe o Congresso, né? E a governabilidade depende disso. Tem que melhorar a qualidade também dos nossos parlamentares, dos nossos deputados e senadores. Ele não conta com uma base aliada que, de fato, defenda as ideias do Paulo Guedes, do liberalismo e tudo mais. Então, houve ali certos cortes, certas mudanças que sacrificaram um pouco do ideal do projeto, mas vai na direção certa. E eu quero chamar a atenção aqui, a Câmara aprovou também a questão do fim dos supersalários, relatoria do Rubens Menin, e é importante mostrar que esse é o caminho, né? Mesmo numa pandemia que forçou o governo a gastar muito, a agenda reformista liberal, ela vem avançando em várias frentes de batalha, né? E veja como é que isso se compara ao ex-presidente, que está nas redes sociais hoje, por exemplo, vamos falar de Cuba ainda, mas eu deixo para depois, mas hoje, por exemplo, falando que privatizar a Petrobras, que não está em pauta, mas enfim, deveria. Privatizar a Petrobras seria um crime de lesa pátria, que afetaria a soberania. Bom, eu até quase acredito na sinceridade do Lula, desde que ele considere que ele é sinônimo da pátria e a sua soberania e dos demais corruptos estaria afetada, né? Ele tem lugar de fala. O Petrolão mostrou bem isso, né? O petróleo é nosso. Quando algum petista diz algo dessa natureza, a gente tem que levar a sério. Eles têm certeza que o petróleo é deles. Agora, Bruna, pensando aqui, o resultado efetivo mesmo dessa privatização, dessa capitalização, será no bolso das pessoas que pagam uma conta de energia elétrica altíssima, né? Caso esse resultado seja o inverso, ou seja, a conta tenha uma ampliação, um aumento, isso vai ser muito negativo para o governo. Vai ser negativo para o governo porque ano que vem é ano eleitoral, mas nesse discurso todo em torno da Eletrobras, continua me chocando a maneira como se trata
despesa pública e a relação entre indivíduo e Estado no Brasil, né? Você fala o seguinte, o Estado precisa se livrar de algo que não está funcionando e tem que se desonerar. Nunca o discurso é feito com base no benefício do consumidor. Nunca o discurso é feito com base no que o indivíduo ganha com a privatização, né? Em primeiro lugar, que o indivíduo ganha com concorrência, né? Privatização, da maneira como o PSDB fez no passado, entregando um monte de empresa para oligopólio, também não resolve nossa vida. A gente vê hoje o que aconteceu com as telecomunicações. Melhorou um pouquinho, mas a gente está na mão de oligopólio, não tem concorrência. Você privatizar e não ter concorrência também não ajuda muito, né? E é esse o risco que a gente corre de pagar uma luz mais cara no futuro, né? O Constantino disse, o tempo vai dizer, vamos torcer aí para que não aconteça. A lógica do mercado, evidentemente, é ter o máximo de lucro. Contudo, quando a gente está falando de monopólio e oligopólio, se os caras não tiverem concorrência, eles vão ter lucro de qualquer maneira. E eles estão um pouco se lixando de repassar isso para o consumidor, quando o consumidor é refém dele, que é o único prestador de serviço. Então, eu acho que, apesar de toda a boa vontade do governo, a lógica de se pensar a relação entre indivíduo e Estado no Brasil continua insuficiente para que a gente ande no tal do caminho da prosperidade. Serrão, você. Exatamente. Esse é o ponto fundamental. Precisamos no Brasil, sim, de abertura da economia para livre concorrência. Essa é a nossa maior falta. É o nosso pecado capital econômico no Brasil. Temos que ter concorrência. Para isso, você tem que implantar aqui no Brasil um capitalismo de verdade, liberal, no máximo que possa ser, e não o modelo capimunista que temos hoje. E esse modelo é o que o PT quer. Mais Estado. Para quê? Para que eles continuem explorando as empresas da forma criminosa, como fizeram com a Petrobras. E tem mais, tem um detalhe importante que muitos esquecem. O câncer petista da roubalheira continua inoculado lá dentro da Petrobras. Muitos dos fatos denunciados no passado pela Lava Jato ainda carecem de apuração. Tem muita gente ainda na empresa que foi conivente com aquela roubalheira gigantesca, bilionária contra a Petrobras que o governo do PT promoveu. Então, quando o companheiro Stalinácio, o poderoso chefão do PT, vem dizer que o petróleo é nosso, ele está de brincadeira. A entonação é exatamente aquela que o Constantino deu. Nosso, para fazer picaretagem, para ocupar a empresa e promover roubalheira contra ela. E não para garantir a eficiência daquilo que poderia ser uma empresa que atenda ao interesse brasileiro. Pagamos hoje o combustível mais caro do planeta por causa de impostos e por causa do próprio modelo Petrobras de existir. Ideal é que houvesse concorrência de verdade no Brasil. Bruna, para fechar. Na verdade, se a gente não privatizar o máximo possível e largamente, né? Ideal seria privatizar totalmente, tudo bem, a gente entende que tem aí a participação no Congresso, mas se a gente não privatizar ao máximo, o que vai acontecer é que você vai ter uma maneira de se continuar gerando corrupção, porque o único interesse de um Estado ter participação ou mesmo a maior parte de uma empresa é para gerar esquemas de corrupção. Estado eficiente não quer esse tipo de aborrecimento.